Fala galera do YouTube, aula maneiríssima de Power BI hoje e nessa aula a gente vai aprender como fazer PROC-V no Power BI sem usar fórmula nenhuma, ou seja, como buscar informações em tabelas sem usar fórmula nenhuma. E vai ser muito melhor do que o PROC-V, porque ele vai ser muito mais poderoso e vai te ajudar demais em muitas análises que você for fazer na sua empresa ou na sua futura empresa. Então, não esquece de ficar até o final, baixar o arquivo que está aqui embaixo na descrição do vídeo e também na descrição do vídeo vai ter um mini curso gratuito para você acessar, mas no final da aula eu vou disponibilizar de novo para você. Show! E claro, se você quer ajudar a gente a continuar produzindo cada vez mais conteúdo para vocês, não esquece de deixar o like aqui, porque assim o YouTube entende que esse é um vídeo maneiro, ele distribui para muita gente e a gente começa a produzir cada vez mais conteúdo para vocês. E também se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo novo de Excel, VBA e Power BI. Tranquilo? Sem mais delongas, então, vamos para a aula de hoje. Seguinte, eu trouxe então dois casos, dois exemplos para vocês. Deixa eu abrir aqui o primeiro do nosso Excel. Então, eu vou ter três tabelas. Eu vou ter primeiro uma tabela com o histórico de vendas da empresa, então SKU, que é o produto que foi vendido, a quantidade de itens vendidos naquela venda, 5 produtos, 1 produto, a loja em que foi feita a venda, a data da venda e o código do cliente. O código do cliente que fez aquela compra. Show! Só que se você olhar aqui, eu tenho poucas informações. Você fala assim, tá bom, Alon, você vendeu o SKU 1018. Mas quem é esse SKU? Qual é o produto? Quanto que ele custa? Qual é a marca dele? E aí, essas características, você vai ter uma outra tabela chamada cadastro de produtos. Essa tabela, sim, ela não é uma tabela de vendas, mas ela é uma tabela, digamos assim, auxiliar, uma tabela de cadastro que vai dizer para a gente as características de cada produto. Então aqui eu também vou ter aquela mesma informação do código, ou seja, do SKU. Por exemplo, eu tenho aqui o 1018 e eu tenho mais informações sobre cada produto. Além do SKU, além do código, eu tenho o nome de cada produto, a marca dele, qual é a categoria, qual é o tipo dele, o preço unitário e o custo unitário. Então, por exemplo, aquele 1018 que a gente estava olhando é o Smartwatch MI, que é da Xiaomi, ele é um smartwatch e custa aqui R$ 1.200 para a pessoa, para o cliente final comprar, e para a empresa custou 650. Então, a gente tem várias informações. Mais coisa, por exemplo, Alon, show de bola, você tem aqui a loja onde foi feita a venda, mas quem é o gerente que cuida dessa loja? Aí a gente vai ter uma outra tabela chamada cadastro de lojas, que a gente vai ter aqui exatamente o nome de cada loja, o estado onde ela fica e o gerente de cada uma. Então repara que essa tabela de vendas, que é a nossa tabela, digamos assim, principal, ela vai ter pouca informação, mas ela vai ser complementada por essas tabelas de cadastro de lojas e cadastro de produtos, tudo bem? A gente vai lá para o Power BI para conseguir juntar informações dessas duas tabelas para a nossa tabela de vendas ficar mais claro, ficar com mais informação. Show de bola! Então, vamos abrir aqui o nosso Power BI, vou clicar aqui em importar dados do Excel, e aí você vai procurar aqui, no caso, esse arquivo se chama exemplo 1. Então, vou clicar aqui em exemplo 1, clicar lá em abrir, e ele até reclamou que está aberto, então vou primeiro fechar aqui nosso arquivo de Excel, show de bola, voltar aqui no Power BI, e vou lá, exemplo 1, clique em abrir, ele vai abrir aqui para a gente. E aí, o seguinte, quando a gente traz um arquivo para dentro do Power BI, ele vai mostrar para a gente nossa janela de pré-visualização e ele vai perguntar quais abas daquele arquivo eu quero trazer. Lembra que eu tinha 3 abas? Ó? Base vendas, cadastro lojas e cadastro produtos. No caso, eu quero trazer as 3 abas, então eu vou clicar nas 3. Ó. Base vendas, check, cadastro lojas e cadastro produtos. Então, dei um checkzinho aqui em cada uma delas, cliquei na caixinha. E como eu quero editar essas tabelas, ou seja, eu não quero deixar elas do jeito que elas estão. A gente quer juntar informações das tabelas. Por exemplo, na base de vendas, que tem pouca informação, eu quero trazer qual é o preço do produto para a base de vendas. Eu quero trazer qual é o gerente da loja. Okay. Ou seja, eu quero mexer e editar as informações das minhas tabelas. Então, por isso, eu vou clicar aqui na minha guia Transformar Dados. Tudo bem? E aí, esse Transformar Dados vai permitir a gente fazer edições nas tabelas e abrir aqui nossa janela chamada Power Query. Abriu aqui na minha outra tela, vou trazer para cá, show de bola. Então, estão aqui as 3 tabelas, ó. Base vendas, cadastro lojas, cadastro produtos. Então, o que eu quero fazer? Na tabela base vendas, eu tenho poucas informações. Então, por exemplo, eu não sei o nome do produto, não sei o preço dele, nem nada do tipo. Então, imagina que eu quisesse, na minha tabela de vendas, ter novas colunas que me dissessem qual é o nome de cada produto, qual o preço de cada produto e assim por diante. Onde que eu tenho essas informações complementares? Na tabela cadastro de produtos. Então, essencialmente o que eu quero fazer é, se eu quiser trazer a informação de produto e preço, o que eu tenho que fazer é vir na tabela cadastro de produtos, pegar essas duas colunas, ó, nome do produto e preço, e, digamos assim, trazer essas duas colunas lá para a tabela de vendas. Show! Como que eu faço isso? Eu vou clicar aqui na tabela de vendas, que é a tabela para onde eu quero trazer as informações. Então, esse é o passo número 1. Clica na tabela para onde você quer trazer informações.
O passo número 2 é você vir aqui, ó, nessa opção na guia página inicial, na opção de combinar e mesclar consultas. Aluno, o que é mesclar consultas? Mesclar consultas é essencialmente trazer colunas de uma tabela para outra. Tem gente que gosta de chamar cruzar tabelas, enfim, mesclar tabelas, mas essencialmente trazer uma coluna de uma tabela para outra. Tudo bem? Vou clicar aqui em mesclar consultas. Só que ele pergunta duas coisinhas, Alon. Você quer mesclar consultas ou mesclar como novas? Qual que é a diferença? Mesclar como novas seria criar uma nova tabela e aí juntar mais colunas. Mas eu não quero criar nova tabela nenhuma. Eu vou clicar simplesmente nesse botão de mesclar consultas. Combinar, mesclar consultas em primeira opção. Por que, Alon? Porque aí ele não vai criar uma tabela nova nenhuma. Ele vai juntar mais informações nessa tabela original de vendas. Show de bola! Agora olha o que apareceu. Aqui em cima apareceu a tabela onde a gente está mexendo, que é onde a gente quer colocar mais informação, que é a nossa base de vendas. Aqui embaixo, ele vai dar para a gente uma lista de todas as tabelas que a gente tem, perguntando, show de bola, Alon, entendi que você quer trazer informação para a tabela de vendas, mas de onde você quer trazer informação? Eu quero trazer informação na tabela Cadastro Produtos. Vou clicar aqui, ó, Cadastro Produtos. Perfeito. Só que vamos lá. Para eu poder juntar a informação de uma tabela com a outra, o Power BI precisa saber como que ele vai buscar essas informações. Alô, beleza, você quer saber o nome do produto que você vendeu e o preço. Mas como que eu encontro esse produto? Para você encontrar esse produto, as duas tabelas que você quer juntar, jogar a informação de uma tabela para outra, essas duas tabelas precisam ter uma coluna em comum. O que é uma coluna em comum? Aqui, ó, o SKU, ele é uma coluna em comum. Por quê? Porque é uma coluna que tem as mesmas informações. Ela tem SKUs, tem códigos de produto, ó, 1018, 1001, 1008, que são os mesmos códigos que eu vou ter aqui, beleza? Não estão aparecendo todos, tá aparecendo um pedacinho só, mas eu tenho todos. E aí agora, aí você pergunta assim, Alon, quer dizer que coluna em comum é uma coluna com o mesmo nome? Não, não tem nada a ver com o nome da coluna, não. Tem a ver com as informações contidas na coluna, precisam ser as mesmas. Fez sentido? Então, ó, vou clicar aqui em cima na coluna de SKU e aqui embaixo na coluna de SKU. E aí, olha que legal. Ele vai falar para a gente o seguinte, ó, Alon, a seleção corresponde a 23 mil, aproximadamente, de 23 mil linhas da primeira tabela. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, olha, Alon, na tabela de vendas, você tem 23 mil linhas. E dessas 23 mil linhas, eu fui olhando SKU por SKU para ver se cada um desses SKUs existiam nessa tabela de baixo. E ele conseguiu, digamos assim, encontrar match para todos eles. Ou seja, todos os SKUs que estão na tabela de cima também estão na tabela de baixo. Então, correspondeu tudo. Show de bola? Perfeito. Então, eu vou clicar aqui em OK, porque eu já falei para ele de onde eu quero trazer informação. Só que percebe, o que ele fez? Ele trouxe uma coluna meio estranha para a gente, né? Chamada table. Mas agora a gente tem exatamente a opção de escolher o que eu quero trazer daquela coluna. Eu vou clicar aqui nesse botãozinho, que é o botão de, digamos assim, expandir a tabela, trazer as informações. Vou clicar aqui então nesse botão, no cantinho superior direito. Ele vai perguntar assim, Alon, da tabela Cadastro de Produtos, quais são as colunas que você quer trazer? Você quer trazer todas? Não, eu falei que eu só vou querer trazer o nome do produto e o preço unitário dele. O resto das informações, por enquanto, não vai me interessar. Então, eu vou desmarcar tudo, vou clicar só em produto e só em preço unitário. Show! Falei as duas colunas que eu queria trazer. Agora, eu posso clicar em OK. Só um detalhe que eu vou comentar contigo. Fica atento nessa opção que ele coloca aqui, usar o nome da coluna original como prefixo. Parece um negócio confuso? Vamos deixar marcado para a gente ver o que vai acontecer. Eu pedi para ele, então, trazer a tabela de produto, trazer a coluna de produto, a coluna de preço unitário, e eu vou clicar agora em OK. Quando eu clicar em OK, olha o que ele fez. Ele trouxe as duas colunas que eu pedi, a coluna de produto e a coluna de preço unitário. Mas lembra que eu falei para você ficar ligado naquela opção que estava escrito lá, trazer o nome como prefixo e tal? É exatamente o que aconteceu aqui, ó. O nome da tabela de onde veio a informação ficou aqui também, na coluna, ó. Cadastro produtos, ponto produto. Cadastro produtos, ponto preço unitário. Eu não quero isso, eu não quero prefixo nenhum. Eu quero deixar só o nome da coluna. Só produto ou só preço unitário. Como que eu faço então? Aqui no Power Query, nessa nossa ferramenta de edição, no cantinho direito, ele mostra pra gente tudo o que a gente fez até agora na nossa tabela. Só que a última coisa que eu fiz foi expandir. O que é expandir? É trazer as informações. Ou seja, aumentei a tabela, trouxe mais colunas, expandir. E eu posso editar essa última opção. Ó. Vou clicar aqui na engrenagem. Ele vai abrir de novo as opções para poder escolher.
E aqui embaixo ele pergunta, Alon, o que você quer colocar como prefixo no nome da coluna? Mas eu falei, não quero prefixo nenhum, só quero o nome da coluna. Então esse prefixo aqui eu vou deletar, vou apertar OK, e agora sim vai ficar bonitinho. O nome do produto e o preço unitário. Show de bola. Mas, Alon, o que ele fez exatamente para trazer essas duas colunas? Como é que funciona isso na prática, por trás? Como é que funciona? Vou te mostrar agora. O que ele faz é, lembra que eu falei que as duas tabelas tinham uma coluna em comum? Ele fez o seguinte, ó, eu falei que a coluna de SKU é a coluna em comum das duas tabelas. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar linha por linha da minha tabela, e nessa primeira linha, quem é o SKU? É o 1018. O que eu perguntei sobre SKU 1018? Eu perguntei qual é o nome dele, qual é o preço dele. O Power BI vai falar assim, show de bola, segura aí que eu vou ver. 1018, preço e nome, não é? Vamos lá, tabela de produtos, tá aqui a coluna de SKU. Vamos procurar aqui, ó, 1018, opa, achei. 1018, qual é o nome dele? Smartwatch NI. Qual é o preço dele? O preço dele vai estar aqui para a direita, ó. Vamos chegar aqui um pouquinho para a direita. O preço dele é R$ 1.200. Vamos voltar aqui para ver se está certinho, ó, base vendas. Primeiro produto, 1018, primeira venda que eu fiz, está lá. Smartwatch NI, R$ 1.200. Vamos ver o segundo, só para a gente confirmar? Ó, o segundo produto que eu vendi foi o 1001. 1001, ó, se eu voltar na tabela de produtos, está aqui, 1001, é Smart TV 50 polegadas 4K, custa R$ 2.600. Se eu voltar na base vendas e olhar minha segunda linha, vamos confirmar aqui, ó. Tá lá, Smart TV 50 polegadas 4K, preço R$ 2.600. Então o que ele faz essencialmente é ir linha por linha da minha tabela, procurar as informações na tabela de produtos e efetivamente trazer as informações que eu pedi, no caso, nome e preço, beleza? Então, por isso que eu chamei de, digamos assim, PROC-V no Power BI, porque, enfim, se você conhece PROC-V ou não, o que o PROC-V no Excel faz é buscar informações de uma outra tabela, que foi exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu estou buscando o preço e o nome do produto, que está na tabela de vendas, estou buscando lá na tabela de produtos para trazer mais informações, beleza? Vamos fazer a mesma coisa com a tabela de lojas. Tabela de lojas, vamos trazer, por exemplo, eu tenho o nome de cada loja, que é a mesma informação que eu tenho na tabela de vendas, mas na tabela de vendas eu não sei, por exemplo, qual é o gerente de cada loja. Então imagina que eu quisesse trazer o gerente de cada loja. Vou clicar aqui então na tabela Cadastro Lojas. Só um detalhe que está errado nessa tabela, que a gente vai ter que ajeitar, olha o seguinte. As colunas estão sem nome, tá vendo? Está escrito coluna 1, coluna 2, coluna 3. O que aconteceu? Na prática, as colunas elas foram parar dentro da tabela. Ao invés das colunas, ao invés dos nomes ficarem no cabeçalho certinho, no título, ficaram dentro da tabela. O que a gente faz para resolver isso? Esse é um problema tão comum, digamos assim, dos cabeçalhos estarem fora do lugar, estarem dentro da tabela, que ele tem um botão aqui para isso, ó. Usar a primeira linha como cabeçalho, porque ele sabe que é um problema comum, então tem um botão fácil de resolver, ó. Usar a primeira linha como cabeçalho e pronto. Agora tá lá, tem uma coluna de loja, coluna de estado, coluna de gerente. Perfeito. Então vamos lá, quero trazer a coluna de loja lá para as vendas. Vou clicar aqui então nas vendas, e aí lembra, primeiro você clica na tabela para onde você quer trazer informação. Agora, como que você faz para trazer informação de outra tabela? Vem aqui em combinar e mesclar consultas. Show de bola. Aqui em cima, então, base vendas. Aqui embaixo, de onde eu quero trazer informação, cadastro lojas. E ele vai perguntar aqui, Alon, qual é a coluna que as duas tabelas têm em comum? No caso, é a coluna chamada loja. Lembrando que o nome da coluna não precisa ser o mesmo. O que precisa ser igual são as informações contidas ali. E, de novo, ele está falando aqui, Alon, encontrei uma correspondência para todas as linhas. E aí, daqui a pouco eu vou falar o que acontece se ele não encontrar correspondência. A gente vai ter algumas opções. Vou te mostrar daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Falei, então, qual é a coluna em comum. Vou clicar aqui em OK. Ele trouxe para a gente a opção aqui. O que eu quero trazer, então? Ó, vou clicar na opção de expandir. A única coisa que eu quero trazer da outra tabela é saber qual é o gerente da loja. Então, ó, vou desmarcar as opções, marcar só o gerente e vou desmarcar a opção de prefixo. Eu não quero prefixo nenhum, lembra? Então, ó, vou desmarcar o prefixo, clicar o OK. E aí sim, ó, ele está falando exatamente para a gente agora qual é o gerente de cada loja. E a lógica é exatamente a mesma. Por exemplo, na primeira linha, qual é a loja que eu vendi? Porto Alegre. O que ele fez? Foi lá na tabela de lojas, procurou Porto Alegre. Quem é o gerente? É o João Pedro. Então, se eu voltar na base de vendas, na primeira linha, o gerente tem que estar escrito João Pedro. Tá aqui, ó, João Pedro bonitinho. Na segunda loja, qual é a segunda loja? Rio de Janeiro. Vamos clicar, então, na tabela de lojas, Rio de Janeiro. Opa, tá aqui. Quem vendeu foi qual é o gerente? É o Alan Santurione. Então, vou vir aqui, ó, base vendas, na segunda linha, se tiver tudo certinho, opa, na segunda linha, tem que ser aqui o Alan Santurione. Tá lá, bonitinho pra gente. Então é isso. Cada coluna ele vai
Para cada linha ele vai procurando as informações. Agora eu quero te mostrar um exemplo diferente, que também vai ser, digamos assim, um PROC-V para procurar informação de uma tabela na outra, mas vai ser de um jeito um pouco diferente. Deixa eu abrir aqui o nosso Excel para te mostrar como é que vai funcionar nesse exemplo 2 aqui. Ó, seguinte, abri aqui o nosso Excel, imagina que a gente tem um restaurante aqui para atender. Show de bola. Tenho aqui um restaurante, então eu tenho uma tabela com o histórico de todos os atendimentos que foram feitos. Então tem uma coluna que me diz qual o número do atendimento, sequencial mesmo, atendimento 1, 2, 3, a data do atendimento, o código do cliente que foi atendido, cliente 1881, cliente 499 e tal, o total gasto na refeição e qual foi o código do atendente que atendeu aquela mesa, beleza? O garçom que atendeu aquela mesa. Beleza, então cada linha representa um atendimento diferente e cada coluna tem as informações sobre aquele atendimento. Mas, se você olhar, eu tenho outras duas tabelas aqui embaixo que significam o seguinte: de todos os atendentes que a gente já teve, alguns atendentes continuam na empresa, ó, atendentes atuais está lá, Alan, Andresa, Jéssica, Mariana, Márcio, Thiago e tal, mas eu tenho atendentes que não estão mais trabalhando no restaurante, que é essa tabela de atendentes antigos, ó, Jordana, Juliana, João, Diego e Sérgio. Mas, o que acontece? Nessa tabela de atendimentos, eu tenho o histórico de todos os atendimentos, tanto dos garçons novos, quanto dos garçons antigos. Então, a gente vai querer dividir em duas tabelas para saber uma tabela que vai ser os atendimentos dos garçons atuais, outra tabela só com os atendimentos dos garçons antigos. Vamos ver como é que isso vai funcionar lá no nosso Power BI. Vou fechar aqui o nosso arquivo, abrir o Power BI. E agora é o seguinte, ó, vamos aproveitar, deixa eu pegar essas três tabelas, ou a gente pode abrir um Power BI novo, ou eu vou simplesmente deletar essas três tabelas, só para a gente pular para o próximo exemplo. Como que eu faço para deletar essas três tabelas que a gente viu aqui no nosso primeiro exemplo? Ó, posso clicar aqui na primeira, segurar o Shift e clicar na terceira tabela, que ele vai selecionar todas as três tabelas de uma vez. E para deletar as tabelas, ó, botão direito, venho aqui em excluir, e no caso, vou confirmar que eu quero excluir. Claro que se eu quisesse usar essas três tabelas, o que eu teria feito? Clicaria na página inicial e clicaria em fechar e aplicar. Que aí o que ele vai fazer? Ele vai levar essas três tabelas para dentro do Power BI. Mas, como eu quero agora descartar essas tabelas e te mostrar um segundo exemplo, eu vou deletar essas tabelas. Ó, botão direito, excluir, e vou confirmar que agora que eu quero excluir. Beleza. O que eu vou fazer? Quero trazer a tabela do Excel. Então, ó, vou nova fonte, Excel, exemplo 2, vou clicar agora em abrir. Show de bola. Ele vai abrir aqui para a gente aquela janela, para a gente escolher quais abas a gente quer trazer. No caso, eu quero todas as abas. Então, ó, atendentes antigos, atendentes atuais e atendimentos. Vou clicar aqui em OK. Esse é um detalhe, Alon. Antes, no início da aula, quando você trouxe as tabelas, tinham duas opções, ou carregar ou transformar dados. Por que aqui não tem duas opções, só tem uma? Porque nesse exato momento eu já estou dentro do Power Query, já estou no ambiente de edição. Então a única opção que me restou é eu poder editar as tabelas. Eu não tenho como carregar elas direto para o Power BI, porque eu preciso primeiro editar elas. Então eu vou clicar aqui em OK. Show de bola. Ele vai carregar aqui as tabelas para a gente. E aí vamos ver agora como é que vai aparecer. Show? Tá carregando aqui. Tá lá. Atendentes antigos, atuais e atendimentos. Só que agora pensa comigo o seguinte. Imagina que na tabela de atendimentos eu queira buscar informações na outra tabela. Por exemplo, na tabela de atendimentos eu tenho o código do atendente. Se eu quiser saber o nome dele, colocar uma coluna aqui com o nome dele, eu teria que buscar o código do atendente nas outras tabelas. Na tabela de atuais e na tabela de antigos. Beleza? Só que o que eu falei é que eu vou querer duas tabelas separadas. Uma tabela só com os atendimentos dos atendentes atuais, outra tabela para os atendentes antigos. Beleza, como que eu vou fazer então? Se eu quero duas tabelas separadas, a primeira coisa que eu vou fazer é duplicar essa tabela de atendimentos, para eu conseguir ter uma só para os atuais, uma só para os antigos. Então eu vou clicar aqui na tabela de atendimentos com o botão direito e tem aqui embaixo ó, a opção de duplicar a tabela. Duplicar a tabela. Show, duplicou. Agora eu vou renomear ela. Ó. A primeira, vou clicar duas vezes, vou chamar de atendimentos atuais e vou clicar aqui na segunda tabela, vou chamar de atendimentos antigos. Beleza? Show de bola, tá lá bonitinho. Então, o que eu quero fazer? Eu quero clicar no atendimento dos atuais e agora eu quero trazer o nome do atendente, mas só dos atendentes atuais. Então, o que eu quero fazer na prática? Fica aqui comigo. O que eu quero fazer é, nessa tabela de atendimentos atuais, lembra, por enquanto eu tenho todos os atendimentos, tanto atuais quanto antigos.
eu quero trazer o nome dos atendentes atuais e os atendimentos que forem dos atendentes antigos, eu quero simplesmente que eles sumam da minha tabela. Por exemplo, ó, esse código do atendente número 11, vamos procurar ele, ó. Atendentes atuais. O 11 está aqui? Não. O 11, se eu clicar na tabela de atendentes antigos, o 11 é um atendente antigo, é o Diego. Então, o que eu quero fazer com ele na tabela de atendimentos? Se eu tenho um atendimento de um atendente antigo, eu quero simplesmente pegar essa linha e deletar ela. Ou seja, como é um atendente antigo, eu não quero mostrar nessa tabela, porque essa tabela é só dos atendimentos atuais. O 12, vamos procurar. Ó. O 12 está nos atuais? O 12 não está nos atuais. Então, o que eu quero fazer? Vou deletar essa linha. O 10 está nos atendentes atuais? Vamos ver aqui. Ó. O 10 está nos atendentes atuais. Então, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer é trazer a informação de qual é o nome do atendente, beleza? Então, a grande lógica é, pô, eu quero olhar a tabela de atuais e a tabela de atendimentos. E se ele encontrar o atendente na tabela de atuais, eu quero manter aquela linha. Se ele não encontrar o atendente na tabela de atuais, eu quero remover aquela linha. Então, resumindo, eu só quero manter as linhas correspondentes. O que são as linhas correspondentes? As linhas onde o código do atendente existe na tabela de atendimentos e também existe na tabela de atendentes atuais. Quais são? 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13 e 14. Os outros atendentes que não tiverem nessa tabela de atuais podem simplesmente sumir aqui da minha tabela de atendimentos atuais. O que eu vou fazer então? Lembrando, eu quero trazer uma informação de uma tabela para outra. Qual é a informação? Eu quero trazer o nome do atendente. Então, primeiro, clica na tabela para onde você quer jogar a informação, que é a tabela de atendimentos atuais, vem lá em combinar, mesclar consultas e mesclar consultas. Show de bola. Aqui em cima, tabela para onde eu quero jogar a informação, atendimentos atuais. De onde eu quero trazer? Quero trazer a informação do nome, do atendente atual. Então, ó, vou trazer a informação da tabela atendentes atuais. Qual é a coluna que as duas tabelas têm em comum? O código do atendente. Clica lá, então. Só que agora acontece um negócio interessante. Olha o que ele fala. Ele fala assim, Alon, ó, das 4.503 linhas que você tem na tabela, eu não encontrei todos os gerentes, não. Eu só encontrei 2.894. Ou seja, 4.503 quer dizer todos os atendimentos que a gente já fez na vida. Só que desses atendimentos, 4.503, 2.894 foram feitos por atendentes que ainda estão na empresa. O restante dos atendimentos foram feitos por atendentes que não estão mais na empresa. Beleza, vamos fazer um teste aqui agora? O que acontece se eu chegar aqui e der um OK? Se eu chegar aqui e der um OK, o que vai acontecer é, ele vai me dar aqui a opção de eu escolher o que eu quero trazer, que é o nome do atendente, mas, repara o que aconteceu. Continuam as informações dos atendentes antigos. Então, ó, o 11 está aqui, mas lembra, o 11 não está aqui na tabela de atuais. O 11 não existe. O 11 só está na tabela dos antigos. Então, ele não encontrou o 11. Depois, o 12 também não existe. O 12 é antigo. Então, não está do jeito que eu quero. O jeito que eu quero é, cara, se você não encontrou o atendente, simplesmente ignora. Manda aquela linha embora. Eu só quero as linhas correspondentes, as linhas onde aparecer o atendente aqui e também aparecer na tabela de atendentes atuais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, justamente, ó, vou clicar nessa engrenagem para eu editar essa última etapa que eu fiz. Ó, vou clicar aqui na engrenagem. E aí agora, a gente tem uma opção muito bacana que a gente geralmente ignora, que é essa aqui, ó, chamada tipo de junção. O que é tipo de junção? É exatamente o que a gente está querendo agora. Por quê? Porque eu estou falando para o Power BI o seguinte, ó, Power BI, se você não encontrar a informação, deleta aquela linha. Então, o que eu queria fazer? Lembra? Manter só as linhas correspondentes entre as duas tabelas. Tabela de atendimentos, tabela de atendentes atuais. Para ele só manter as linhas se ele encontrar os atendentes na tabela de atuais. Então, ó, nesse tipo de junção, ele tem várias. Você não precisa ficar entendendo cada um dos tipos, mas o legal é, lembra o que a gente falou? Que eu queria só manter as linhas correspondentes das duas tabelas? Olha justamente essa opção aqui, ó. Manter apenas as linhas correspondentes, que ele chama de junção interna. Junção interna é ele só manter as informações em comum, ou seja, se tiver o código do atendente na tabela de atendimentos e se tiver também aquele mesmo código lá na minha tabela de atendentes atuais. Ou seja, manter só as linhas correspondentes, que é o que a gente quer agora. Então, eu vou clicar aqui em manter as linhas correspondentes e vou clicar em OK. Olha agora que legal. Vários atendentes sumiram, ó. O 11 sumiu, o 12 sumiu, vários atendentes sumiram.
Agora, o que eu posso fazer? Posso clicar aqui na opção para expandir a tabela. O que eu quero trazer? Quero trazer só o nome do atendente e vou clicar aqui em OK. Tá lá, só tem os atendentes atuais. Quer ver? Por exemplo, se eu clicar no antigo, quais são os antigos? 2, 6, 7, 11, 12. Será que eu tenho aqui, ó? Posso até clicar aqui nos atuais, nos atendimentos atuais e clicar aqui no filtro, ó, código do atendente. Não tenho aquele, ó, 2 não está aqui, 7 não está aqui, 12 não está aqui, 11 não está aqui, então só tem os atendentes atuais. Os antigos não estão aqui. Perfeito, quero fazer a mesma coisa na tabela de atendentes antigos agora, para saber quais foram os atendimentos dos atendentes antigos. Ó. Então, atendentes antigos, lembra, aqui, agora foi a tabela que a gente tinha duplicado, então aqui ainda tem o histórico de tudo. O que eu quero fazer agora, então? Vou clicar aqui, então, em combinar, mesclar consultas e mesclar consultas. E aí, para onde eu quero colocar a informação? Quero colocar a informação na tabela de atendimentos antigos. Quero colocar o nome do atendente. De onde eu quero trazer a informação? Da tabela de atendentes antigos. Show de bola. E aí aqui, ó, lembra que a gente tem que clicar na coluna em comum, que é código do atendente em cima, código do atendente embaixo. E aí, lembra que quando a gente foi colocar os atendentes atuais, ele tinha encontrado mais ou menos 2.000 e poucos? Agora foi o contrário, né? Ele encontrou 1.609, ou seja, dos 4.503 atendimentos, 1.609 foram feitos por atendentes antigos. Só que agora lembra o que a gente quer? A gente só quer as linhas correspondentes. Por quê? Para ele só manter as informações que ele encontrar na tabela de atendentes antigos e eu ficar com os atendimentos só dos atendentes antigos. Então eu vou clicar aqui, ó, tipo de junção interna, que é apenas linhas correspondentes. Show de bola. Vamos clicar aqui agora em OK. Pronto. Agora eu só vou ter os atendentes antigos, que era aquele 6, 7, 2, 11, 12, que são exatamente os atendentes que eu tenho aqui. Beleza. Vamos clicar aqui então nos atendimentos antigos, vou clicar aqui em expandir a minha tabela, selecionar só o nome do atendente e vou dar o OK. Pronto, agora eu tenho as duas tabelas separadas. Como que eu faço agora para carregar para dentro do Power BI? Vou clicar aqui na guia página inicial, fechar e aplicar, que ele vai carregar todas essas modificações que a gente fez agora com as nossas tabelas e agora sim ele vai jogar aqui para dentro do nosso Power BI. E agora você se pergunta, Alon, show de bola, muito bacana, mas pô, o que acontece agora se entrar um novo atendente lá no meu Excel? E é exatamente o que eu vou te mostrar agora assim que terminar de carregar aqui. Perfeito, carregou aqui agora então, aparecem aqui do lado direito nossas tabelas, atendentes antigos, atuais, atendimentos antigos e atendimentos atuais. Se eu clicar aqui na guia dados, dá para ver as informações bonitinhas, beleza? Ó, atendentes atuais, atendimentos antigos, atendimentos atuais, tá tudo aqui bonitinho. Beleza. Só que agora você fala assim, Alon, e se eu colocar um novo atendente na minha tabela? O que vai acontecer? Vamos voltar então lá no nosso Excel, vou vir aqui na tabela chamada exemplo 2 e vamos cadastrar um novo atendente, ó. Um novo atendente. Vou vir aqui em atendentes atuais, vou colocar o atendente número 15, o atendente número 15 vai ser o Écio. Show de bola. Vou vir aqui nos atendimentos, colocar um novo atendimento dele, ó. Então, vou apertar Ctrl setinha para baixo para ir até o final, vai ser o atendimento 4.504. Vou colocar aqui no dia 30/6/2018, o cliente que ele atendeu foi o cliente número 12, o cliente número 12 gastou R$200 e quem atendeu foi o Écio. O Écio, qual é o código do atendente dele? É o código 15. Show de bola. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou clicar aqui em salvar, fechar aqui o arquivo, vamos voltar aqui no nosso Power BI. No Power BI, por exemplo, ó, se eu clicar aqui em atendentes atuais, você vai ver que o Écio ainda não aparece aqui. Ainda não aparece aqui. E também na tabela de atendimentos atuais, se eu clicar aqui, ó, e for até embaixo, só um detalhe, vamos colocar em ordem cronológica, porque repara, ó, o atendimento não está na ordem certinha, 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar aqui, ó, atendimento, vou vir aqui em classificar em ordem crescente, e agora sim, está lá em ordem de atendimento. Se eu clicar aqui agora, ó, setinha para baixo, ele vai, ainda não mostrou aqui o nosso atendimento 4.504. Alon, cadê o 4.503? 4.503, provavelmente, se não está aqui, está na tabela de atendimentos antigos. Ó, atendimentos antigos. Se eu colocar em ordem crescente, vamos colocar em ordem crescente aqui, provavelmente 4.503, que foi o último atendimento que tinha, está lá. É de um atendente antigo. Mas o atendimento 4.504, que é o novo que a gente cadastrou, que é o do Écio, simplesmente ainda não aparece aqui. Alon, como que eu faço para atualizar? Simples, ó. Você vai clicar aqui na guia página inicial, você vem aqui em atualizar. O que ele vai fazer quando eu clicar em atualizar? Ele vai lá no Excel, ele vai já buscar com todas as informações novas, todas as mais atualizadas. Tanto que se eu clicar agora na minha tabela de atendentes atuais, olha que legal, o Écio já apareceu aqui. Mas, Alon, será que ele vai aparecer na tabela de atendimentos? Vamos ver, ó. Atendimentos atuais, se eu for até lá embaixo, tá lá, atendimento do Écio 4.504.
Então, o mais legal aqui dessas edições que a gente faz lá no nosso ambiente do Power Query é que não só são edições simples de fazer, digamos assim, é só a gente ir lá clicando em botões, a gente não tem que fazer fórmula nenhuma, e, além disso, elas automatizam. Então, sempre que entrarem dados novos no nosso Excel, ele vai automaticamente já fazer a separação dos atendimentos, dos atendentes atuais e dos atendentes antigos, automaticamente aqui no nosso Power BI. Se você gostou então da aula, não esquece de deixar o like aqui para ajudar a gente a crescer o canal e continuar produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. Se você gostou e chegou até o final e assistiu tudo, eu quero saber quem chegou até o final. Então comenta aqui, hashtag até o fim, Alon. Se você não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever, porque todo dia tem conteúdo de graça de Excel, VBA e Power BI. E para você que chegou até aqui, vão ter 2 presentinhos. Primeiro, um outro vídeo que vai aparecer aqui para você clicar, onde eu explico mais ferramentas maneiras para você usar no Power Query e também um botão para você acessar nosso mini curso gratuito de Power BI. Então acessa aí e continua aprendendo com a gente, que a gente se vê na próxima aula.